Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos que adentram agora os domínios da live do Conselho Espírita da Nona Região de Anápolis e região. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Júlio Costa, trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Nerópolis. Uma alegria imensa trabalhar juntamente com os confrades do Conselho Espírita, irmanados aí nesse bem, trazendo as reflexões à luz da doutrina espírita. O evento da noite é uma realização, então, do Conselho Espírita da Nona Região, né? Possui o apoio da FEEG, Federação Espírita do Estado de Goiás. Desde um abraço para a presidente Ivana Reis, nossa amiga, e gostaríamos que todos vocês que estão agora adentrando a nossa live sejam muito bem-vindos nessa programação que teve início aí, não é? No último sábado, no último domingo, e vai se estender até sábado próximo. Então, nós temos um evento principal acontecendo aqui nesta sala, nesta live, mas existe também uma programação do CRE Jovem. Hoje estará acontecendo também concomitantemente na sala direcionada aos jovens, uma palestra da Marcela Rosa, que estará falando aí, não é? Espelho, espelho meu, existe alguém mais feliz que eu? Mamãe, papai, convide o seu filho para estar nessa sala. O acesso é muito fácil, através dos links do canal do Conselho Espírita no YouTube, tá certo? As atividades, então, os horários sempre estão acontecendo neste horário agora, né, às 20 horas. Haverá, no dia 10, no final da programação, uma programação toda voltada para as crianças, uma evangelização infantil, que vai acontecer aqui neste canal, mas às 17 horas, portanto, apenas no último dia. Então, uma programação, né, especial para as crianças. Na noite de hoje, né, na nossa sala, nós temos a felicidade de ter conosco o confrade Rafael Amorim Siqueira. Ele que é nascido na cidade de Itaperuna, reside atualmente em Niterói, cidade do Rio de Janeiro, né, frequenta a Sociedade Espírita CEF, casa que foi fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita já muito jovem, com 18 anos. 10 anos depois, já estava no campo da exposição doutrinária, onde tem uma carta larga de exposições. Você poderá conferir no YouTube o seu trabalho, que é de muita seriedade. Ele que é advogado, estudante de psicologia e trabalhador da última hora no viés da doutrina espírita. Portanto, nós temos muita alegria de tê-lo conosco. O evento está sendo também difundido pela Web Rádio Fraternidade e pela TV Goiás Espírita. Então, essas três fontes estão ocorrendo. Para tanto, nós vamos, nesse instante, fazer a prece, pedindo aos benfeitores espirituais que nos autorizem os trabalhos da noite, e logo, daqui a pouquinho, estará conosco, então, Rafael. Fechemos os nossos olhos. Mestre Divino, com sua presença dadivosa, meiga e suave, através dos benfeitores espirituais a vosso mando, nós pedimos autorização para mais uma noite, para mais um banquete de luz, de reflexões na matriz espírita, doutrina essa consoladora e acolhedora que a todos nós tem dado o aporte para a atual encarnação. Esteja com todos nós, toda a Irmandade, todos os internautas dispersos em todo o orbe, dando o verdadeiro consolo e hoje os esclarecimentos para um tema tão oportuno. Que nosso irmão Rafael Siqueira tenha o concurso dos bons espíritos, que estarão secundando, intuindo, para que ele tenha trânsito livre para trazer-nos o alimento espiritual de que tanto nós necessitamos. Continue conosco, nos dê a sua autorização e que assim seja.
Eu convido agora para estar conosco nosso irmão Rafael Siqueira. Muitíssimo boa noite, Rafael Siqueira. Desde já, um caloroso abraço virtual em nome de todos os goianos, e em especial os confrades aqui do Conselho Espírita da Nona Região. É uma alegria imensa ter você conosco esta noite. Hoje, uma noite de luz, é você que vai trazer uma exposição do tema Jesus, médico de almas, em 3 aspectos imprescindíveis, importantes para nós: ansiedade, depressão e suicídio. Ferramentas estas que nós, da Condição de Trabalhadores da Última Hora, precisamos estar com elas cada vez mais, né, amoladas. Muito boa noite, Rafael. Muito boa noite, meu companheiro Gildo. Muito boa noite a todos aqueles que já nos acompanham pelas mais diversas redes sociais. É uma alegria imensa compartilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Eu agradeço esse convite por estar na 53ª Semana Espírita de Anápolis e peço desde já que o amigo celeste nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu gostaria de me comunicar com todas as pessoas que já estão aqui mandando os seus comentários, mandando o seu boa noite, mandando o seu abraço. Para não cometer a indelicadeza de fugir algum dos nomes, eu estou mandando o meu abraço virtual para todos vocês e pedindo aos nossos benfeitores espirituais, envolvam a todos, familiares, os nomes que nos vêm à cabeça, em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sou o médico de almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Esta é a citação constante de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6º. Porque Jesus é o grande médico das nossas almas. Quando pensamos nos dias atribulados do presente, dias de pandemia, dias de quarentena, mas graças a Deus, dias de recuperação, onde nós estamos nos vacinando e podendo pouco a pouco voltar às nossas atividades, nós também pensamos em vários corações amigos que encontraram os caminhos da ansiedade, os caminhos da depressão e, infelizmente, os caminhos do suicídio. E já de início eu quero trazer para vocês que nós precisamos das terapêuticas do mundo, mas, sobretudo, nós precisamos de Jesus. A humanidade nunca precisou tanto de Jesus como no momento atual. Nós carecemos da proposta do Evangelho para nos revigorar a alma, para ressignificar as nossas existências e para nós caminharmos com mais segurança, com mais paz, com mais equilíbrio. A nossa temática da noite, então, é trazer a proposta de Jesus sob o baluarte da doutrina espírita para que nós possamos facear os problemas da atualidade com mais segurança, com mais equilíbrio. E, para tanto, eu quero começar narrando as 4 ondas da problemática que nós tivemos atualmente. Porque o mundo vem faceando o problema do Covid. E chamam os especialistas que a onda do Covid foi a primeira. Porque o mundo recebeu assustadoramente uma espécie de uma gripe com sintomas mais fortes e que poderia levar à desencarnação. O mundo se fechou, foi decretado estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, veio aquela que foi conhecida como a primeira onda. Logo em seguida veio uma segunda onda, porque os hospitais começaram a ficar abarrotados. Várias pessoas adoeceram e criou-se um verdadeiro pânico. Será que vai ter espaço? Será que vai ter médico suficiente? Será que vai ter respirador para todo mundo? Essa foi uma segunda onda do problema atual. Quando veio uma terceira onda, porque agora tinha o receio da contaminação, as pessoas tinham que ficar nas quarentenas, resguardadas dentro dos seus lares, então as doenças convencionais, a doença do coração, as outras doenças que são do nosso dia a dia, já não poderíamos mais ir no hospital, por conta do receio de pegar o Covid. Ou seja, se eu fazia
uma hemodiálise, se eu precisava ir para um hospital para qualquer outro tratamento, eu tive que ou diminuir ou dar uma suspensão no meu tratamento. Até que veio uma quarta onda, porque as pessoas, sem poder trabalhar presencialmente, sem estarem nas suas atividades, elas começaram a adoecer do seu psiquismo. Ficaram ansiosas, ficaram depressivas, ficaram naquela angústia. Quando que as coisas vão melhorar? Quando que eu volto para as minhas atividades do cotidiano? Quando que eu vou poder ver minha avó? Quando? E quando? E nessa expectativa, e a gente já está há 1 ano e 3 meses, caminhando um pouco mais, surgiram quadros patológicos, quadros dos transtornos, que os psicólogos, os psiquiatras, houveram por bem chamar de quarta onda do adoecimento, que se categoriza pelo adoecimento mental, pela dificuldade das pessoas em lidarem com o problema e acabarem adoecendo psiquicamente. Na noite de hoje, então, nós queremos trazer um olhar espiritual, um olhar do médico das almas, que é Jesus, para esses quadros de ansiedade, esses quadros de depressão que podem encarrear no suicídio. E para que a gente inicie a nossa conversa, eu quero contar uma história real de um psiquiatra norte-americano chamado Milton Erickson, que uma vez ele foi convidado para atender um caso grave de depressão. Era uma senhora que não saía de dentro de sua casa. E, para ser mais específico, não saía de dentro do seu quarto. Nós sabemos que as pessoas com quadros depressivos não saem, têm aquele transtorno da afetividade, do humor, perdem o prazer, não querem conversar, se deixar, ficam o dia inteiro deitadas. E não foi diferente com o caso que Milton Erickson encontrou. Os familiares o contrataram, olha, ela é uma grande parente, uma pessoa que a gente gosta, mas praticamente tem se entregado à inércia, à depressão. E o Dr. Milton Erickson foi fazer a primeira visita. Adentrou uma casa com janelas fechadas, não adentrava a luz do sol, várias correspondências por sobre a mesa, todas sem responder, e ele chegou até no quarto, e ela estava lá deitada. Bateu, a mulher não respondeu. Quando ele entrou sem pedir, e a senhora, com aquela cara de quem já estava há muito tempo daquela forma, quem é o senhor que entra na minha casa e no meu quarto? Bom, eu estou fazendo isso a pedido dos seus familiares, que te amam, que querem o seu bem, e que foram me contratar para que eu te ajude. Mas para que eu te ajude, é preciso que você se ajude no primeiro lugar. E a senhora, no auge da depressão, às vascas do suicídio, disse para ele: o senhor dê meia volta e saia da minha casa, porque muitos outros já tentaram. Já conversei, já tomei remédio, só resta uma alternativa para mim: eu vou me matar. Não vai não, porque a sua vida tem um sentido, porque a sua vida é valorosa para você. Você só não descobriu ainda. É valorosa para os seus familiares e pode se tornar valorosa para a sua sociedade, para as pessoas. Doutor, por favor, não tente. Muitos já tentaram. Sente-se aqui um pouco. Sentar me dá dor. E a mulher começou a desfiar o rosário das reclamações. Um quadro muito comum em quem está na depressão de moderada a grave. O caso dela já era um caso gravíssimo, mas ela acabou anuindo, sentou-se, e o Dr. Milton Erickson começou com 2 terapêuticas. A terapêutica medicamentosa, porque é necessária, gente. Nós sabemos que casos moderados a graves de depressão precisa recompor a bioquímica cerebral. Então, não temamos os medicamentos, porque os medicamentos são propostas de Deus para que a gente possa angariar saúde. Então ele começou com os medicamentos que foram receituados conforme o quadro da senhora e começou igualmente com a terapia da conversa, tentando que ela expusesse as razões dos seus dramas. E ela só reclamava. Reclamava da vida, reclamava das pessoas, reclamava das contas, dizia que todo mundo era chato, dizia que ninguém prestava, dizia que o mundo estava de ponta cabeça. E foi assim durante um bom tempo. Ele ia
Ela reclamava e pouco se aproveitava da terapêutica da conversa. Os remédios começaram a fazer um pouco de efeito, ela já não estava mais naquele auge depressivo e começou a se abrir um pouco mais, começou a conversar de uma forma mais equilibrada, quando o doutor, um dia, ele teve um insight. Porque além de psiquiatra, psicólogo, era um logoterapeuta. A terapia que trata as pessoas, devolvendo a elas um sentido. Porque a nossa vida precisa de sentido, precisa de razão para viver. Todos nós estamos no mundo para fazer algo. Se a gente se perde do objetivo da vida, nós somos convidados às tristezas, às angústias, às depressões. Então ele era um logoterapeuta. Percebeu que na casa dela, na varanda, existiam violetas. Eram violetas dos Alpes. E ele notou, para quem quer se suicidar, para quem só reclama da vida e das pessoas, há algo que seja terapêutico, porque ela gosta das flores. Então ele chegou para a conversa daquela tarde. Enquanto ela reclamava como sempre, ele disse, bom, você pode desgostar do mundo, das pessoas, de tudo, mas você gosta de flores. E como o doutor sabe? Porque eu andei pela sua casa. Ah, além do doutor, é enxerido. Sim, porque eu quero o seu bem. Eu fui à varanda e vi várias violetas. Ah, doutor, se não fossem as minhas violetas, eu já teria me suicidado. Eu só levanto da cama uma vez ao dia. E não é para tomar banho, e não é para comer, é para conversar com as minhas violetas. Eu ago as minhas plantas e pergunto, está tudo bem? Vocês querem um pouco mais? Vocês estão precisando de um pouco de fertilizante? Ah, então você conversa com as plantas. Sim, doutor, você acredita? É lógico que eu acredito. Eu tenho pacientes que conversam com animais, pacientes que conversam com plantas. Isso é substancial em quem quer viver, em quem vive, em quem vê o colorido da vida. Então, pois muito bem, a senhora não tem que sentir tanta tristeza porque a senhora gosta das violetas. E o médico, saindo da casa aquele dia, ele teve uma ideia, um insight. Porque a mulher tinha várias correspondências não respondidas sobre a mesa. Eram convites para ir na quermesse, eram convites para jantar, para almoçar, para ir nos mais variados lugares. Então ele pensou, eu hei de propor a ela que responda as cartas, e se não quiser atender os convites, que doe uma de suas violetas, e hei de fazer mais. Hei de conversar com os familiares que a convidem para tudo. Para o chá, para o café da manhã, para a igreja, para o parque no domingo, ela precisa receber muitos convites. E assim foi feito. Na sessão da semana seguinte, ele disse para ela, olha, a senhora tem muitas cartas sobre a mesa. Doutor, eu nem abro. Volta e meia eu pego e atiro no lixo, mas não faça isso. Eu tenho algo para te propor. Abra a carta. Se você não quiser responder, doe uma das suas violetas. Já parou para imaginar que quem está te escrevendo pode ser triste como você? Pode querer se suicidar como você? E você pode preencher a vida dessas pessoas com a violeta? E a mulher perguntou, o que eu ganho com isso? Ganha a alegria de ser útil. Ganha a alegria de interagir com alguém. Ganha a alegria de doar o seu tempo e algo seu para outra pessoa. Mas o doutor, no seu íntimo, sabia que ela estava ganhando algo mais. Ela se levantaria da cama para abrir a carta, ler e doar uma violeta. Eu vou pensar. Quando o médico já estava saindo da casa, doutor, eu aceito, eu vou fazer isso. Passaram-se os tempos. Quando, num determinado dia, o médico chega e ela já não estava na cama mais. Já estava do outro lado da porta, com os olhos arregalados. Doutor, você não sabe o que aconteceu. Entre depressa que eu preciso te contar. E sentaram-se na mesa, pela primeira vez, não no quarto. Agora me diga, acabaram as minhas violetas. Doutor, eu estou para morrer. Como eu vou viver sem as minhas violetas? E o médico, que coisa maravilhosa. Doutor, você está agourando a minha vida? Não. Hoje nós vamos sair. Sair? Eu não saio há anos dessa casa. Pois muito bem, nós vamos juntos. Tome do meu braço. Doutor, o que é isso? Eu sou uma senhora, vou tomar do seu braço. O que vão pensar de mim na rua? O que vão pensar, eu não sei.
Você não precisa se preocupar com o que dizem as outras pessoas ou o que pensam as outras pessoas. Há uma floricultura logo ali na esquina, nós vamos juntos. Doutor, eu vou, porque eu amo as violetas. E foram. Quando abriu a porta, sabem a sensação de Paulo, quando no deserto de Damasco ele se tornou cego pela luz de Jesus? Ela teve uma sensação parecida. Estava no grisê, no escuro de sua casa durante tanto tempo, que o sol veio nos seus olhos e ela, doutor, eu estou cega. Não, você não está cega. É porque é uma sensação que as nossas retinas sentem por conta de ficar sem muito tempo ver o sol. Passou aquela sensação e ela foi de braços dados com o médico na floricultura. Comprava violetas, respondia as cartas, doava as violetas. E assim foi um largo tempo. E o médico continuou. Remédio, terapia e sentido, porque a mulher precisava movimentar-se, a mulher precisava ter algo para fazer, para pensar. Um dia, ele chegou na casa dela e ela já abriu a porta. Não estava nem esperando o médico. Doutor, entre rápido. Eu tenho que te contar uma coisa, mas eu estou muito envergonhada. Eu chego a ficar corada só de pensar. Minha filha, eu sou médico. Eu já escutei tudo quanto é tipo de história. Desembucha logo. Ah, doutor, é porque ontem eu fui na floricultura, peguei as violetas mais diversas, entreguei para o floricultor. E quando eu fui pagar, você não sabe, ele deu uma piscadinha para mim, doutor. E o que você fez? Retribuiu? Não. Eu abaixei e fiquei pensando, que descarado, que pessoa que toma determinadas liberdades. Mas, doutor, eu fiquei com vontade de dizer tanta coisa para ele que no automático eu me levantei e pisquei com outro olho. Mas, doutor, eu fiquei com tanta vergonha que eu saí correndo da floricultura e vim para casa, esqueci as flores. E voltei correndo na floricultura e peguei as flores, esqueci de pagar. E depois voltei e paguei, mas não dei um pio, mas já tinha dado a piscada dos olhos. E agora, doutor, o que eu faço? Bom, a senhora é que piscou para ele, não fui eu. É você que tem que saber o que vai fazer. Ah, doutor, mas eu sou uma senhora. E o que tem se alguém pisca para você? E o que tem se você pisca de retorno? As pessoas podem amar, mas antes do amor vem o namoro, vem os encontros, você pode sair, você pode se divertir, faz parte da vida. Mas doutor nada. Dê tempo ao tempo e permita-se. Terminada aquela sessão. Na sessão da semana seguinte, doutor, sente e me conte o que aconteceu agora. Ele me chamou para jantar e eu quero perguntar para você, eu posso ir? Bom, quem vai jantar é você que tem que decidir. Então eu aceito. Bom, vá lá e diga isso para ele. Mas, doutor, se ele quiser algo mais do que jantar, minha filha, isso é entre duas pessoas. Quando um não quer, dois não brigam. Vá. E ela foi. E na semana seguinte, doutor, eu jantei. Ele me pediu em namoro. E o que você fez? Eu aceitei. Não preciso nem te perguntar. Nós estamos namorando. Tempo passou e ela um dia disse, doutor, eu estou ótima. Eu venci minha depressão. Eu venci minha ansiedade. E eu hoje, junto com aquele que eu vou me casar um dia, porque eu estou apaixonada pelo floricultor, nós vamos continuar florindo os campos das outras pessoas, sendo útil àqueles que têm depressões, que têm angústias, porque eu percebi, doutor, que eu não acreditava em mim mesma, mas você acreditou. Que eu achava a vida feia quando a vida sorria para mim. Quando eu me levantei da cama, é bem certo, com os seus remédios e com a sua conversa, parece que das portas fechadas foram abrindo-se várias janelas. E o Dr. Milton Erickson, eu sabia disso. A cura estava dentro de você. Todos nós temos um médico interno. Nós precisamos acioná-lo. Este médico chama-se Jesus de Nazaré. Ele, às vezes, encaminha alguns intermediários, como eu próprio, para te dar um remédio, para conversar com você, mas ele que habita na sua intimidade, para que você o busque e não perca o caminho
da felicidade. Ela continuou ajudando pessoas com depressão, com ansiedade, doando das suas violetas, e quando desencarnou, na pequena cidadezinha norte-americana, ela foi enterrada, e na lápide do seu túmulo, ela ganhou um apelido, a Dama das Violetas. Meus amigos, todos nós podemos vencer a nossa ansiedade, a nossa depressão, quando nos dermos conta que também nós somos as damas e os cavalheiros das violetas. A nossa vida tem um sentido. Nós temos um médico interno chamado Jesus de Nazaré. Aquele que nos ama, aquele que nos conhece, aquele que está conosco há mais de 2000 anos. É bem certo que muitas vezes precisamos desses emissários do alto, os emissários espirituais, que são os espíritos no tratamento espiritual. Mas precisamos igualmente dos emissários encarnados, que são os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, que são as drágeas medicamentosas que recompõem a nossa bioquímica cerebral. Nós só não podemos desistir. Desistir nunca. Porta falsa do suicídio, jamais. Porque nós vivemos, a imortalidade é um atributo do espírito. E se nós vivemos, a vida é um convite à superação. É um convite a nós darmos o nosso melhor para angariar a paz. É bem certo que quando nos encontramos na ansiedade, na depressão, a gente sente aquele vazio, parece que algo vai nos constrangendo por dentro e precisamos de ajuda. Então, as pessoas que estão próximas aos depressivos, aos ansiosos, têm um papel muito importante, porque o depressivo precisa de ajuda. Ter depressão não é falta de roupa para lavar. Ter depressão não é falta de vergonha, como muitos dizem. A depressão decorre muitas vezes de falta de determinadas substâncias, ou em excesso, ou em condições apequenadas na nossa bioquímica cerebral. Então, nós temos que olhar essa dificuldade no seu aspecto físico, espiritual. Porque nós temos um corpo, mas, sobretudo, nós somos um espírito. Então, qual o olhar que a doutrina espírita traz sobre depressão, sobre ansiedade, que podem encarrear para o suicídio? São doenças da alma. O espírito enferma porque não soube trabalhar com os seus sentimentos, com as suas sensações, mas o corpo se enraiza naquelas dificuldades que se tornam orgânicas. Então eu sou convidado a trabalhar, a me recuperar, a me tratar sob o flanco material e sob o flanco espiritual. Pensando então, primeiramente, na depressão. A depressão é um transtorno de humor ou um transtorno de afetividade. Porque todos nós podemos ficar tristes. Eu fico triste quando um parente meu desencarna, quando eu perco um emprego, quando eu tenho qualquer revés na vida. A condição de tristeza é uma condição normal, como toda emoção. O problema não é a tristeza, e tristeza não quer dizer depressão. Quando a tristeza se prolonga e vai perdendo o seu objeto, a sua causa raiz, se prolonga aí por mais de 14 dias, nós podemos estar entrando no quadro de depressão, que se divide em depressão leve, depressão moderada e depressão profunda ou depressão grave. A depressão, então, resulta muitas vezes de fatos ocorridos no passado. Ocorridos por eu não saber lidar com acontecimentos do meu passado. Pode ser o passado atual ou pode ser o passado reencarnatório. É como se eu estivesse trazendo esses pesos, essas culpas, esses remorsos, e isso, de uma certa forma, vai me desestruturando e me tirando a alegria, o vício. Ora eu como demais, ora eu como de menos, ora eu durmo demais, ora eu durmo de menos. Existem os mais variados sintomas, nos convidando a repensar os nossos passos. A depressão é um freio de arrumação para que eu possa me estruturar. E nada melhor do que o Evangelho de Jesus combinado
com a terapêutica do mundo. E quando eu penso na ansiedade? Se a depressão, que foi a doença do século passado, decorre de causas pretéritas, que vem me trazendo culpas, remorsos, que vai pesando na minha estrutura, desorganizando a minha bioquímica cerebral, a ansiedade, sofrer por antecipação. Tal qual o peru do Natal, me permitam a brincadeira, porque eu morro, eu sofro antes da coisa acontecer. Ou seja, eu estou me preocupando. E eu me lembro de Jesus no seu evangelho, em Mateus capítulo 6, dizendo assim: por que vos preocupeis com o que tereis para vestir ou o que tereis para comer? Não é a vossa vida mais do que as vestes? Não é o vosso corpo mais do que os alimentos? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas o vosso Pai, Deus, as alimenta. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto um deles. Se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que não fareis o mesmo convosco, que sois os filhos do Altíssimo? A cada dia já basta o seu próprio mal. Nos diz Jesus pela boca do seu evangelista Mateus. Mas nós não queremos viver o dia de hoje. Nós queremos viver o dia de amanhã. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Eu vou gerando uma ansiedade. A ansiedade, ela é até normal. Guardar expectativa. O problema é quando ela fica patológica. É quando essa expectativa foge da razoabilidade. Eu estou hoje aqui já me preocupando por coisas que eu nem sei se vão acontecer. Então, mirem, doenças da alma radicadas no corpo que precisam de tratamento. Tratamento médico, tratamento espiritual, para que nós possamos ganhar a saúde e a paz. Se a depressão vincula-se mais a fatos pretéritos, a ansiedade vincula-se a um futuro que não chegou, convidando a cada um de nós a repensar o que eu posso fazer. Quais são as atitudes que eu posso tomar? E como o nosso tempo aqui passa a jato, eu quero firmar-me nesses 30 minutos, nessa segunda quadra da nossa palestra, na terapêutica. Falei quase que en passant no que é, no que representa, para agora passar para a nossa terapêutica. Porque a primeira terapêutica, meus amigos, é a terapêutica do mundo. Quando eu estou com um caso de ansiedade que foge ao limite do razoável, eu preciso muitas vezes encontrar as causas dessa ansiedade. Se eu estou com um processo depressivo já bem caracterizado, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, uma depressão que já está me tirando a vontade de fazer as coisas, não consigo trabalhar mais, não consigo interagir com as pessoas, não vou até a casa espírita, porque a pessoa não consegue. Não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. E nos cabe a caridade de entender isso. Primeiro passo, procurar ajuda. E essa ajuda é a ajuda de um bom terapeuta. Porque o terapeuta, que é a proposta de Deus que mandam psicólogos das mais variadas abordagens, ele tem o condão de, conversando conosco, poder ver quais são as raízes dos nossos problemas para poder nos ajudar a ressignificar. Ou seja, o terapeuta, seja ele um psicanalista, seja ele alguém que trabalha com a terapia analítica, a terapia transpessoal, a terapia comportamental, não vai resolver o problema, mas vai nos ajudar em enxergando uma pedra. Bom, eu não posso destruir a pedra, porque nós somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo com pedras, mas vai nos ensinar a dar a volta na pedra. É isso que a psicologia nos ajuda. A psicologia nos ajuda a libertar. Não por outra razão, advogado com 41 anos, que é o meu caso, estou fazendo psicologia para ajudar as pessoas. Porque como as pessoas estão adoecidas do seu psiquismo. Agora, se o quadro da ansiedade, o quadro da depressão passa do aspecto do leve e chega num grau moderado, um grau grave, aí nós precisamos de psiquiatra.
E vocês poderiam, do outro lado da tela, estar regalando os olhos. Psiquiatra, Rafael, mas eu sou espírita. E qual é o problema? Espírita não tem cardiologista? Espírito não tem ortopedista? Espírito não tem oftalmologista? Espírita também pode ter psiquiatra. Porque nós temos problemas do coração, nós temos problema dos olhos, nós podemos ter problema da nossa bioquímica cerebral. Mas é que nós, os espíritas, os religiosos, de forma geral, ganharam um certo preconceito. E o preconceito está na nossa cabeça, com medo do que as outras pessoas vão pensar. O que vão dizer de mim lá na casa espírita se souber que eu vou num psiquiatra? Bom, o que as pessoas vão dizer não importa. O importa é que eu esteja em paz, que eu esteja com saúde. Ah, mas assim eu não vou poder aplicar o passe mais. Bom, se está transtornado, já não pode aplicar o passe com remédio ou sem remédio. Então isso independe do nosso tratamento. Nós é que temos que fazer essa avaliação. O importante é que nós saibamos que ir no psiquiatra é uma atitude de quem quer saúde, não uma atitude de quem está ficando doido. Porque doido, essa palavra que as pessoas criaram para maldizer aqueles que vão no psiquiatra, isso é um preconceito, isso é uma ideia equivocada. Uma vez foram a Divaldo Pereira Franco perguntando assim, olha, o meu filho, Divaldo, está com determinados problemas, você poderia pedir aos seus espíritos que o ajudassem? E Divaldo respondeu, leve-o ao psiquiatra. Às vezes a terapia de recomposição dos neurotransmissores vão ajudar. E traga concomitantemente para a casa espírita, para a gente tratar corpo e espírito. Então, meus amigos, nós podemos, caso depressivos, caso ansiosos em demasia, procurar o psiquiatra, porque o psiquiatra é um emissário de Deus. Então, a primeira proposta é buscar a medicina do mundo, mas igualmente buscar a medicina espiritual, porque sem a medicina espiritual, a gente também não consegue. Porque nem toda depressão, nem toda ansiedade, ela é eminentemente fisiológica, causada por problemas físicos. E nem toda depressão, ansiedade, ela é causada eminentemente só por problemas espirituais. Na grande parte das vezes, existe as duas raízes, ou seja, no fundo dos processos psicológicos, mentais, de transtornos, existe o problema físico e existe o problema mental, o problema espiritual. Então, a melhor forma é usar das duas terapêuticas. Então, somos convidados a tomar o passe, a beber da água fluidificada, a orar mais, a fazer mais o culto do Evangelho no lar, a modificar as nossas leituras. Como estão as nossas leituras nos dias de hoje? Porque o que a gente lê diz do nosso panorama mental. Os filmes que a gente assiste diz do nosso panorama mental. Nós somos convidados no tratamento espiritual a uma reforma íntima, porque se a minha depressão tiver origem espiritual, origem de uma obsessão, eu preciso me modificar, trabalhar os meus vícios, trabalhar as minhas arestas, porque só existe a obsessão porque há em mim flancos, mazelas, vícios. Item 252, capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Ou seja, os nossos flancos morais, os nossos vícios, dão aso às obsessões. Então não adianta a casa espírita tratar o obsessor na reunião de desobsessão se eu continuo vicioso, porque vai aquele obsessor e volta outro, que se acopla nos meus vícios. Por isso o tratamento espiritual, ele requer passe para dispersar os fluidos em desalinho. Água fluidificada para nos recompor. Melhora nas leituras, melhora naquilo que eu falo, naquilo que eu assisto. Transformação moral. Porque enquanto eu estou recebendo o tratamento espiritual e os espíritos estão sendo esclarecidos na casa espírita, eu preciso ir me melhorando para não angariar outros obsessores. Em suma, eu poderia trabalhar com essas duas terapêuticas, do mundo e a terapêutica espiritual. Mas eu quero caminhar um pouco mais. Porque Joana de Ângeles nos traz alguns outros exercícios para nós,
que vivemos os dias da depressão, da ansiedade e muitas vezes do ímpeto ao suicídio. Diz a veneranda benfeitora, nas 16 obras da sua série psicológica, que a melhor terapia, escrevam, amor-terapia. Não consegue ninguém se recuperar se não se dispor a amar. Porque muitas vezes nós fechamos a porta, o coração, as disposições para o amor. E eu me recordo da citação de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando Jesus, resumindo a antiga lei para os homens de sua época, ele disse: toda a antiga lei e os profetas podem ser resumidos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, para que eu reformule o meu padrão mental, para que eu mude a estrutura das minhas vibrações, eu preciso aprender a amar. Lembram que eu falei primeiro da terapêutica medicamentosa, da terapêutica do psicólogo? Porque se pedir uma pessoa depressiva para amar, talvez ela não vá conseguir. Mas com o tempo, ela vai se dispor ao trabalho do bem, a abrir as suas portas para ver o mundo mais bonito, e nisso o mundo vai ficando mais bonito. Mas não é amar apenas as outras pessoas, é amar igualmente a si próprio. Porque é isso que Jesus nos diz, amar o próximo como a si mesmo. Grande parte das queixas das pessoas que chegam nos consultórios psiquiátricos e nos consultórios dos psicólogos são pessoas que não se amam. São pessoas que se cobram em demasia. São pessoas que se tornaram carrascos de si próprio. Às vezes vejo espíritas que dizem assim: bom, eu gostaria de ser X, mas eu não consigo nem meio X. E eu pergunto para vocês, quem consegue? Se mesmo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 7, ele dizia: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se a gente não aprender a nos amar do jeito que nós somos convidados a estar sempre frustrados. E a frustração é um gatilho para a depressão. A frustração, por não ser quem a gente gostaria, acaba sendo um chamariz para a ansiedade. Eu, no meu caso, eu vou confidenciar algo para vocês. Eu gostaria, até por devoção, de fazer o que Francisco fazia. Francisco de Assis. De ter a disponibilidade que Francisco fazia. De ter o amor que Francisco e Jesus tinham. Mas eu estou tão longe de Francisco e de Jesus, que quanto mais eu quero ser aquilo que eu não quero, eu começo a me frustrar por aquilo que eu não consigo fazer. Eu deixo de me amar. Eu passo a me exigir, eu passo a me cobrar, eu passo a ser alguém que me crucifica durante todo o momento. Então, autoaceitação, autoamor, valorizar aquilo que eu consigo fazer. Se eu não consigo dar 10 passos, eu dou 2, mas eu dou com alegria. Que cada dia de nossas vidas sejam oportunidades de crescimento. Ah, Rafael, mas eu caio tanto. Que bom. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus te ama. Uma vez, Divaldo Pereira Franco estava na cidade do México, quando ele começou a se lamentar. Ah, porque eu sou um orador. Ah, porque eu sou médium e faço tanta, me permitam o termo, barbeiragem. E Joana de Ângelo chegou para ele e lhe disse: meu filho, o que se passa? Ah, Joana, eu queria ser melhor. Eu queria estar um grau à frente. Meu filho, vocês estão num mundo de provas e expiações. Não tem ninguém perfeito. Todas as vezes que você cair, a misericórdia de Deus te levantará. Deus te ama, meu filho. O problema é que muitas vezes você não te ama. E se você não melhorar esse humor, você engrossará a fila dos depressivos. Então, levanta-te e vamos escrever. Mas, minha irmã, eu não tenho condição de escrever nada. Você não vê a minha situação? Quando a gente está na pior, a gente trabalha para poder melhorar. E ela escreveu em uma noite um livro chamado Filho de Deus. E Divaldo começou a ler o livro depois. Você, filho de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Você é herdeiro do universo. E ele começou a entender que essas cobranças
carregar essas coisas que pesam em nós, só nos fazem cair, só nos fazem ser tristes e muitas vezes depressivos. Primeira proposta, então, amor-terapia. Segunda proposta trazida por Joana de Ângeles, perdão-terapia. Porque nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar as outras pessoas, perdoar a nós mesmos. Já viram que a dificuldade de perdoar as outras pessoas, a rigidez que nós temos nessa atitude com as outras pessoas, é a mesma atitude que nós temos conosco mesmo? E por não nos perdoarmos, a gente vai baixando a guarda e sendo convidado à ansiedade. Eu não queria agir dessa forma, eu não queria ter feito isso, eu deveria ter sido um melhor pai, eu deveria ter sido um melhor esposo, eu não consigo fazer nada direito lá no meu trabalho, e dá-lhe obsessor em cima, porque a gente vai pensando e eles vão reforçando. Você não vale nada, você não faz nada direito, a vida está de ponta cabeça, o atual quadro é de pandemia, é de recolhimento, e a gente começa a entrar naquele círculo vicioso da angústia, a ansiedade, a depressão, e se não tomar conta, suicídio. Então qual é a proposta? Errei, perdoa. Se a outra pessoa errou, perdoa também, porque isso é terapêutico. Terapia quer dizer, todas as vezes que eu perdoo o outro e a mim mesmo, é um remédio. Eu estou ganhando saúde. Eu estou ganhando uma proposta de me libertar. Quando Simão Pedro foi perguntar a Jesus, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? Ao que Jesus lhe redarguiu. Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E não é para ninguém ficar multiplicando, porque 70 vezes 7 dá 490. 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Então a gente perdoa infinitas vezes quem errou e a gente nos perdoa infinitas vezes, para que a gente possa crescer. Já viram as pessoas que não se perdoam? Elas estão sempre de cabeça baixa, estão sempre lamuriando. E me permitam lembrar aqui um desenho, que eu tenho certeza que a Jocasta, que está aqui nos nossos bastidores, não vai lembrar, porque é um desenho das antigas, da turma do Zé Colmeia e do Catatal. Quem vê as minhas palestras, as minhas lives, o Rafael sempre lembra esse desenho. É porque esse desenho, para mim, marcou. É da época da minha infância. E tinha um leão chamado Lip. Tinha uma hiena chamada Hard. Hard do inglês quer dizer duro. E o leão Lip, que dia bonito, as pessoas são boas, as pessoas são maravilhosas. E a hiena, ó dia, ó céu, ó azar, ó coronavírus, eu não faço nada certo, vamos nos libertar disso. Se eu não consigo me libertar quando eu estou numa depressão moderada ou grave, preciso da ajuda de um psicólogo, da ajuda de um remédio, quando está no princípio, numa depressão ainda leve, numa ansiedade inicial, show pra lá pensamento. Eu errei porque eu sou filho de Deus, eu vou procurar acertar. Eu não tenho culpa de nada. Joana de Ângeles nos diz que culpa será uma palavra tirada do dicionário da vida futura, porque nós não temos culpas. As pessoas não têm culpa, nós temos responsabilidade. E isso alarga as nossas possibilidades no mundo, porque o mundo onde todos veem só coisas ruins, nós passamos a ver o lado positivo. Amor-terapia, perdão-terapia, labor-terapia. Porque nós precisamos trabalhar. Nos movimentar, o nosso próprio corpo, ele é movido a movimentos. Se a gente ficar parado numa cama, deitado numa posição, dá até escaras. O que acontece com a água parada? Vira repositório de vírus e bactérias. E uma água em constante movimento, ela gira moinhos, ela gera eletricidade. Nós somos convidados a agir, a trabalhar, a laborar no bem. Por isso a proposta da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho no bem
não há redenção da própria alma. Então, superada a fase mais difícil da depressão, superado o momento mais grave, não deixa a depressão voltar. Entrega-te ao trabalho no bem. Gente, eu já tomei muito remédio para depressão. Remédio psiquiátrico, tratamento dos mais variados e pesados possível. Mas quando eu fui diminuindo, eu fui aumentando o trabalho. Primeiro, para não ter tempo de pensar coisa errada. E segundo, porque na minha cidade, Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, eu cresci escutando a minha mãe falar: cabeça vazia, oficina do diabo. E eu hoje, que sou espírita, até os meus 18 anos eu era católico, então era oficina do diabo. Hoje eu digo nas minhas palestras: cabeça vazia, oficina da obsessão. Vamos agir. Vamos fazer o que nos é possível. Vamos sorrir para as pessoas, dar um bom dia, ser um melhor pai, um melhor filho. Vamos movimentar, porque o mundo só vai mudar com o nosso movimento, com as nossas propostas de sermos pessoas melhores. Há uma frase do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele nos diz: toda evolução se dá por desidratação, ou pelas lágrimas daquele que chora, ou pelo suor daquele que trabalha. Está nas nossas mãos escolher a lágrima da tristeza, do sofrimento ou o suor de trabalhar. Quer dizer que se eu trabalhar, Rafael, eu não vou ter problema? Vai, ninguém está livre de problema. Nós estamos num mundo em construção. Nós vamos ter o problema, mas a gente vai sair mais depressa. Mais a gente vai ter mais garra, mais a gente vai seguir em frente, porque a gente sabe que Jesus está conosco. Amor, terapia, perdão, terapia, labor, terapia, até chegar na terapia por excelência. Evangelho, terapia. Nós não conseguimos seguir em frente sem Jesus. Eu vejo muitas pessoas que dizem: eu sou ateu. E eu respeito, porque nós respeitamos todas as crenças. Não é importante que a pessoa tenha uma crença. O importante na pessoa é a sua conduta, é a sua forma de viver, é a sua forma de servir, mas invariavelmente essas pessoas que são ateus, que não têm crença, que não acreditam em Jesus, quando chega a vasca do sofrimento, a dor mais profunda, as depressões, elas costumam me ligar. Já recebi ligação de pessoas ateias pedindo: Rafael, ora aí para o seu Deus para mim. Ora aí para Jesus para mim. E eu falo: oro. Oro porque você é uma pessoa muito querida. Meus amigos, não há como nos libertar dos flagelos da alma, dos flagelos orgânicos, sem Deus, sem Jesus. Não por outra razão, em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, talvez a mais bonita das citações de Jesus, talvez o melhor dos seus convites, ele nos disse: vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vou fazer uma parceria com Jesus aqui agora, vocês me permitem? Vinde a mim, todos vós que vos encontrais depressivos, angustiados, ansiosos e sentindo na acústica da alma o desejo, a depressão. E eu vos aliviarei, e eu estarei contigo. Tomem o remédio do psiquiatra. Façam o tratamento do psicólogo, mas não esqueçam de mim, que sou o médico das almas, que sou aquele que estive nas piores dores do mundo, que enxugo todas as lágrimas, que quando, na noite mais difícil, e vocês acham que não há ninguém convosco, eu estou do lado. Nos momentos mais dificultosos do coronavírus, eu estava protegendo as famílias, os que retornavam para o plano espiritual e aqueles que desenvolveram as depressões, as ansiedades. É Jesus, o amigo de todas as horas. Mas ele não promete cerrar o problema, terminar com o problema. Ele promete o alívio. E por quê?
Porque nós aprendemos com as dores. Nós aprendemos com a própria depressão. Depois que a gente faz a curva depressiva, passa os dias da ansiedade, se recupera, a gente tem um olhar diferente para as outras pessoas. Tem ou não tem? Ah, eu julguei tanto fulano quando ele estava com depressão. Quando eu tive, aí que eu vi, caramba, não é nada daquilo que eu pensava, porque dói, não dá vontade de levantar. Nós ficamos mais humanos. Quando somos nós que temos o transtorno da ansiedade, que hoje chama TAG, transtorno da ansiedade generalizada, e a gente se recupera, deixa eu agora me tornar um sirineu daquele que também tem essa ansiedade. O transtorno do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, mas, sobretudo, deixa eu levar Jesus para essas pessoas. Porque nunca como hoje, nos diz Amélia Rodrigues, nós precisamos tanto de Jesus. Porque ele é a estrela dos nossos céus, das nossas noites mais escuras, dos nossos dias em que as lágrimas teimam em rolar. Olhemos para ele e peçamos, Mestre, esteja conosco. Cuida de cada um de nós. Cuida daqueles que voltaram ao plano espiritual, vítima do Covid. Dai força a mim, a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, aos meus familiares. E continua conduzindo o nosso mundo, o nosso Brasil, nesse período de transição para os dias da regeneração. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço aos companheiros de Goiás, de Anápolis, de toda a região, agradeço à companheira Soninha, que me convidou, me dando a felicidade de falar para vocês, mas sobretudo de aprender com vocês. E termino com uma oração de Emmanuel, oração nossa, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que poderia ser a oração do depressivo, a oração do angustiado, do ansioso, a oração de todos nós, quando Emmanuel nos diz, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que venceremos a depressão. Venceremos os transtornos mentais quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muita paz, muito obrigado e um beijo. Até a próxima. Obrigado, pelo esse banquete espiritual que você nos proporcionou, trazendo Jesus, o médico de almas, enfocando essas ferramentas importantes nesses 4 passos, né? Amor-terapia, perdão-terapia, labor-terapia e evangelho-terapia, para minimizar esses efeitos tão presentes na atual sociedade, ansiedade, depressão, com vistas a problemas mais sérios, obsessivos. Jesus lhe ampare sempre, os benfeitores espirituais que estiverem e continuam com você, possam lhe oportunizar cada vez mais trânsito, liberdade, para nos trazer essas preciosas dádivas desse alimento espiritual. Um abraço em nome de todo o Conselho Espírita da 9ª região de Anápolis, das cidades vizinhas, e que, graças a essa ferramenta virtual, encurtamos uma distância num tempo exíguo, né? Você aí, tão longe de nós, mas estamos juntos, e a vibração nossa é uníssona e muito oportuna. Nosso muito obrigado a você, Rafael.
Nós estamos, então, no final do nosso evento, você que está na 53ª Semana Espírita de Anápolis, que está trazendo o tema central com Jesus rumo à nova era. Além do alimento espiritual, o Conselho também disponibilizou uma campanha solidária de alimentos e de arrecadação de agasalhos. Você de Anápolis poderá, né, depositar, mas está aqui, ó, não é? Lá no INCEF, que é o Centro de Medicina Eurípides Barçanufo, o antigo Sanatório Espírita, você poderá depositar, então, alimentos e agasalhos. Mas a Semana Espírita não parou. Amanhã nós teremos a palestra da expositora Kátia Marabuco, do Piauí. Ela estará falando do tema sobre saúde, ciência e espiritualidade na nova era. Já fica aqui o convite para você que esteve conosco, que está nos acompanhando desde domingo. E não se esqueça, nós temos um compromisso com as crianças também no sábado, às 17 horas, onde teremos, né, a evangelização infantil. Nesse momento, nós vamos, então, agradecer a espiritualidade amiga que esteve nos acolhendo, fazendo uma prece de agradecimento pela acolhida espiritual. Mestre Divino, nós só temos palavras de agradecimentos para o nosso irmão Rafael Siqueira, esse instrumento que foi habilmente utilizado para nos transmitir preciosas informações para a problemática do sofrimento que atinge milhares de pessoas. Que todos nós, trabalhadores da última hora, na matriz espírita, possamos nos nutrir dessas informações. Protege a todos quantos estão conosco, irmanados, dispersos em todo o orbe, através da forma virtual. Que toda a energia dadivosa dos benfeitores espirituais esteja acolhendo a todos. Nos dê um contínuo de noite debaixo do vosso infinito amor, pois é a terapia principal de todo o vosso legado. Continue conosco e que assim seja. Eu vejo vocês amanhã, então, né, com os companheiros de trabalho que darão continuidade no penúltimo dia da 53ª Semana Espírita de Anápolis. Um abraço.